Que o Flamengo comprou o Gabigol, imagino que você já saiba, mas nesse vídeo do canal do Nicola, quero te contar que o Gabigol se tornou, a partir dessa negociação, o reforço mais caro da história do futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, vai ser também o jogador com o maior salário desde que o futebol nacional passou a existir. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de passar todas as informações de bastidor, números e detalhes dessa transferência do Gabigol para o Flamengo, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo mais legal para você estar atualizado sobre as coisas do futebol. Você escolhe seu time do coração, mostra para o OneFootball para quem você torce e a partir daí passa a receber notificações durante todo o dia das principais notícias do seu time. Para baixar o OneFootball é super fácil, basta pegar na descrição desse vídeo um link, você vai copiar, baixar e ele é absolutamente gratuito, servindo para qualquer celular. Bora começar a te contar tudo o que você precisa saber sobre o acerto do Gabigol com o Flamengo. O acerto foi fechado no domingo, embora a confirmação de forma extraoficial só tenha aparecido nos principais portais do Brasil nessa segunda-feira. O Bruno Spindel e o Marcos Braz, que representam o departamento de futebol, já haviam se encontrado com o pessoal da Inter de Milão no domingo, onde tudo praticamente havia sido selado. O Gabigol não foi oficializado ainda, porque resta a rescisão do contrato entre o atacante e a Inter de Milão. O Flamengo não confirma os valores, mas uma pessoa envolvida nas tratativas me garantiu que o Flamengo vai desembolsar 18 milhões de euros, que equivalem a 83 milhões e meio de reais. A partir daí o Gabigol passa a ser o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Nunca um time daqui havia desembolsado tanto para contratar um jogador. Esses 83 milhões e meio, por exemplo, superam o valor que o Flamengo havia gasto no começo do ano passado para tirar o Arrascaeta do Cruzeiro. Na oportunidade, o Flamengo desembolsou 76 milhões e 100 mil reais. Foram 51 milhões com o Cruzeiro e mais 25 milhões com o Defensor do Uruguai. Esses números do Arrascaeta, inclusive, constam no balanço oficial do clube. Tem uma curiosidade interessante, especialmente para o torcedor rubro-negro. Com a aquisição do Gabigol, o Flamengo passa a ter 4 das 5 maiores contratações já feitas por aqui. O Gabigol é o primeiro, o Arrascaeta aparece em segundo, o Tevez, contratado pelo Corinthians em 2004, com a ajuda da MSI, é o terceiro. O Tevez foi comprado por 60 milhões de reais, que na época equivaliam a 22 milhões de dólares, negociação feita junto ao Boca Juniors. A quarta colocação pertence ao Gerson, contratado no ano passado por 51 milhões e 300 mil reais. E o quinto lugar é do Vitinho, outro jogador contratado pelo Flamengo, isso um ano antes. Na comparação com o Gerson, o Vitinho custou 45 milhões de reais e veio junto ao CSKA. Já o Gerson, esqueci de dizer, foi contratado junto à Roma por esses 51 milhões e 300 mil reais. A pergunta do milhão, em meio a tanto dinheiro envolvido, é se o Flamengo conseguiu 100% dos direitos econômicos na compra do Gabigol por esses 83 milhões e meio de reais. Nem o Flamengo, nem a Inter de Milão, pelo menos até agora, se posicionaram de forma oficial. Na Itália, desde sábado, a especulação é que esses 18 milhões de euros ou 83 milhões de reais garantiriam ao Flamengo 80% dos direitos econômicos. Mas aquela pessoa que eu contei agora há pouco, envolvida nas tratativas, me disse que esses 18 milhões de euros ou 83 milhões e meio de reais garantiriam ao Flamengo 100% dos direitos econômicos. Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos, mas de qualquer jeito dá para assegurar que o Gabigol é jogador do Flamengo por esse valor de 83 milhões e meio de reais. Aqueles que não gostam muito do Flamengo podem estar se perguntando de onde vem tanto dinheiro para contratações, mas especificamente nos dois principais reforços do Flamengo para a temporada é super fácil explicar. O Michael, contratado junto ao Goiás por 7 milhões e meio de euros, juntam-se ao Gabigol como principal reforço do clube. Os dois, somados, custaram 25 milhões e meio de euros. Só que o Flamengo, só com a venda do René, garantiu 24 milhões de euros. O negócio foi fechado por 30 milhões de euros, mas o Flamengo ficou com 80% dos direitos econômicos, por isso esses 24 milhões de euros. Ou seja, a venda do René praticamente sozinha banca os dois maiores reforços rubro-negros. O Pedro foi outro reforço adquirido com algum custo, 1 milhão de euros, pelo empréstimo até dezembro. Já o Thiago Maia e o Pedro Rocha chegaram por empréstimos de graça, enquanto o Gustavo Henrique vai custar 8 milhões de reais de luvas ao Flamengo, embora esse valor seja parcelado durante 4 anos de contrato. Antes de te falar a respeito do salário do Gabigol, que vai ser o jogador mais bem pago do país, só um pequeno pitaco. O Flamengo mandou muito bem ao contratar o Gabigol, ao garantir o principal jogador das Américas da temporada passada. Mas,
daria, por exemplo, para a diretoria do Flamengo ter adiado em uma semana essa negociação. É que o acordo foi fechado entre o dia 25 e o dia 27 de janeiro. E a janela na Europa fecha entre o dia 31 e o dia 2 de fevereiro. Nos principais países da Europa, a janela fecha no dia 31. Ou seja, se o Flamengo adia em uma semana a viagem dos seus dirigentes e eles embarcam no próximo sábado, o Gabigol perderia essa semana de treinos, mas a condição do negócio para o Flamengo seria muito maior, porque ele não teria outros concorrentes. E o Gabigol já havia dito alguns dias atrás, sim, a proposta do Flamengo. Então, talvez tenha faltado um pouquinho de malandragem para os dirigentes rubro-negros. De qualquer maneira, o Gabigol vai garantir a alegria do torcedor rubro-negro. Tenho certeza que muitos estavam aguardando ansiosamente por essa notícia. Já te contei tudo sobre o investimento que o Flamengo vai fazer com o Gabigol, 15 milhões de euros à vista e mais 3 milhões de euros parcelados para a Inter de Milão. Quero falar agora sobre as condições do negócio pro Gabigol, que vai assinar um contrato de 5 temporadas e vai ter um salário anual de aproximadamente 4 milhões de euros. Isso equivale a 18 milhões e meio de reais por temporada ou 1 milhão e 400 mil por mês, levando em consideração o 13º salário, algo que acontece no Brasil e, por exemplo, não acontece na Itália. Com esse 1 milhão e 400 mil, o Gabigol não seria o jogador mais bem pago do país, mas ele vai ter direito a luvas, que é o prêmio pago pela assinatura do contrato. Essas luvas estão na casa dos 200 mil reais por mês. Ou seja, o Gabigol vai ganhar mais do que 1 milhão e 600 mil mensais, ultrapassando o Daniel Alves, que é desde o ano passado, ou era no caso, o jogador mais bem pago do futebol no Brasil. Tá curioso para saber como é que tá esse ranking? Gabigol em primeiro, com 1 milhão e 600 mil mensais. Daniel Alves, do São Paulo, 1 milhão e meio de reais mensais. Depois aparecem empatados na terceira colocação o Dudu, do Palmeiras, e o Fred, do Cruzeiro. Fred de saída do Cruzeiro, mas por enquanto segue ganhando, assim como o Dudu, 1 milhão e 200 mil reais mensais. Outro detalhe bem importante a respeito desse acerto verbal entre Flamengo e Gabigol, que vai se transformar num contrato nos próximos dias. A multa rescisória desse acordo será de 60 milhões de euros, mas isso não significa que um clube europeu vai ter de desembolsar os 60 milhões de euros para contratar o Gabigol. Uma das exigências dele nas tratativas com o Marcos Braz, desde a primeira reunião, foi de que o Flamengo não dificultasse caso apareçam propostas de clubes grandes, de clubes importantes do velho continente. O Gabigol deixou bem claro que está feliz no Flamengo, que quer continuar no clube, por isso vai assinar esse contrato, mas ele tem o sonho de jogar na Europa. E se aparecerem propostas boas, o Gabigol conseguiu a inclusão no contrato de uma cláusula que vai lhe permitir facilidades. Qual é essa facilidade? Como é que vai funcionar esse modelo de contrato? Nenhuma das partes revelou, mas dá para imaginar, por exemplo, algo parecido com o que aconteceu no contrato do Renier. O Renier estava com um contrato perto de vencer e em outubro do ano passado acabou prorrogando o seu contrato com o Flamengo. A multa na oportunidade era de 70 milhões de euros, mas o Flamengo concordou, para não perder o jogador de graça, que a multa rescisória nessa janela de transferências fosse de 30 milhões de euros e na janela do meio do ano, caso ele não fosse vendido, subisse para 35 milhões de euros. Acabou não acontecendo, o Real Madrid já desembolsou os 30 milhões de euros, ficando 24 milhões para o Flamengo e vai ter o Renier assim que o pré-olímpico da seleção brasileira sub-23 terminar. Para finalizar o vídeo, só recapitulando que o Gabigol se torna o 6º reforço do Flamengo para a atual temporada. Gabigol, Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia e Gustavo Henrique. O Flamengo, que já era de longe o melhor time do futebol brasileiro, passa a ter de longe o melhor elenco do futebol nacional, nem que se compara com Palmeiras, com Grêmio ou com qualquer outro clube brasileiro. E para que esse grupo fique muito perto da perfeição, falta só um lateral direito que substituiria o Rafinha em caso de contusão, suspensão ou eventualmente até uma saída do jogador pro futebol europeu. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários, para deixar sugestão, pergunta, opinião, dúvida, seja lá o que for. E para quem usa Instagram, pedido. Me segue lá no Instagram, @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!